Olá, pessoal! Olá, estudantes! Boa noite a todos! Estamos no nosso terceiro dia do workshop de empreendedorismo e finanças, caminho para o empreendedor do futuro. Estamos com transmissão ao vivo pelo EducaPE. Curte aí, compartilha. Se você conhece alguém ou se você ainda não se inscreveu na nossa última palestra, ainda dá tempo, corre aí. Tem aí o nosso link de acesso na descrição do vídeo. Se inscreve que ainda dá tempo. Fica conosco junto, tá certo? Lembrando que para que você tenha a certificação, o seu certificado, é importante que você fique até o finalzinho conosco, tá bom? Vê aí as duas palestras, no finalzinho estaremos disponibilizando um outro link para que você faça a confirmação da presença na palestra e assim garantir o seu certificado, beleza? Hoje estamos com o nosso convidado para a palestra do dia, que a nossa temática é o profissional do futuro e a empresa e os novos tempos. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Estamos com o nosso convidado, Jálvaro Carneiro Leão, mestre de administração, professor universitário de cursos técnicos, consultor, instrutor pelo Sebrae, com grande bagagem aí para implementar nesse novo dia. Fica ligadinho aí, professor. Seja bem-vindo. A palestra é toda sua. Fica todo mundo ligadinho aí, antenado. Lembrando que a nossa equipe de professores de administração está aí no chat para tirar todas as dúvidas, né, para você poder interagir conosco aí. Fica ligadinho aí e acompanhe. À vontade, professor. Muito obrigado. Uma boa noite, né, a todos e a todas. Satisfação de poder estar aqui procurando dividir um pouquinho de algumas informações sobre duas temáticas extremamente importantes. A primeira que a gente vai trazer para vocês é uma temática que lida com a questão do profissional do futuro. E, na verdade, para quem não só é do curso de administração, mas de todas as outras áreas, esse é um tema extremamente instigante, importante e necessário principalmente para aqueles profissionais que irão começar a desenvolver as suas atividades, não é? Após o término do ensino médio, correto? Então, me sinto muito à vontade para poder conversar com vocês e espero que durante o transcorrer aqui da nossa conversa a gente possa estar trazendo aquelas informações úteis para vocês. Aproveitem em sala de aula, converse com os seus professores, né? Procurem reforçar ainda mais aquelas questões que a gente vai trazer aqui para que vocês possam, de uma certa forma, cada vez mais estarem antenados, né? E discutindo principalmente sobre essa questão relacionada ao profissional do futuro, tá bom? Vamos lá prestar atenção aí a alguns slides que a gente está trazendo para vocês e eu espero que a nossa conversa hoje seja extremamente proveitosa, tá bom? Bom, quando a gente fala em profissional do futuro, não é? Algumas pessoas fazem projeções para algo muito distante em relação ao tempo, quando na verdade são questões que a gente já vem vivenciando hoje em dia e no espaço de tempo hoje quase que muito curto. Situações em que a gente vai estar vivenciando atividades de profissionais daqui a 5, 10 anos no máximo. Existem algumas projeções para 2030, não só de avanços no segmento tecnológico, mas também no campo do profissional. Então a gente vai trazer um pouquinho dessas informações aqui para vocês, tá? Bom, a gente começa a falar a respeito da mudança do mundo, não é? O mundo mudou de diversos aspectos, diversas questões de ordem social, de ordem política, não é? De ordem econômica e, claro, por que não dizer, todas essas mudanças, elas estão aí atreladas a um novo perfil de profissional que as diferentes organizações, seja ela pública, seja ela privada, estão requerendo
uma visão diferenciada desse profissional. Então, mas o que é que mudou, na verdade? Vamos procurar identificar que mudanças são essas. E a gente vai caminhar um pouco por dois tipos de mudanças que influenciaram muito as pessoas, né, o mundo como um todo, desde a época da chamada Revolução Industrial até, em especial, essa nossa chamada Revolução Tecnológica. O que é que surgiu naquela época e o que é que está acontecendo hoje em dia, tá certo? Então, para que a gente possa trabalhar em cima dessa nossa conversa inicial, eu vou só traçar aqui 4 grandes elementos que fazem parte desse processo da mudança. O primeiro elemento fala a respeito da questão do aquecimento, né, global, que a gente está vivenciando aí, questões de poluição, de recursos, entre outros aspectos. Isso, claro, tem feito com que diferentes profissionais, tecnologia, sociedade, procure trabalhar de uma forma estruturada, organizada, na perspectiva de mudança desse cenário, que não é um cenário que, claro, nos atende e cria um cenário positivo. É um cenário muito preocupante. Um outro aspecto que é importante, que serve como base para a nossa conversa, é a questão do crescimento populacional. Nós temos 2 países aí que representam hoje um volume populacional que é bem diferente, não é, dos outros. Por exemplo, estou falando da China e estou falando da Índia, por exemplo, com população acima de 1 bilhão de pessoas. Como essas pessoas vivem nos seus países, quais são as suas necessidades de consumo, quais são as suas necessidades de lazer, enfim. Isso, de uma certa forma, tem um impacto na economia, na sociedade, em tantos outros aspectos. Um outro aspecto, um outro elemento que vem contribuir para essa nossa conversa de hoje como base é a questão da automação. Cada vez mais nós estamos nos deparando com máquinas, não é? Com processos sendo automatizados. O uso da robótica, a gente vai falar um pouco lá na frente, o uso da inteligência artificial também, são aspectos que não só às vezes nos preocupam um pouco, mas ao mesmo tempo nos mostra cada vez mais que isso é uma tendência e que a gente precisa, primeiro, entender para poder, então, nós darmos um direcionamento àquela nossa forma de agir, de pensar e, claro, também a nossa forma de atuar profissionalmente. E não podemos deixar de abordar a questão da conectividade, né? Tudo nosso hoje em dia está trabalhando, né, no ambiente conectado, no ambiente de redes, e isso também faz com que muitos processos que anteriormente eram mais dificultosos, tinham mais problemas de conexão, hoje já vem, com o passar do tempo, sendo abolidos em razão desse avanço da tecnologia, usando a conectividade aí como um instrumento facilitador. Vamos lá. E aí, uma pergunta, né, que eu acredito que ela é bem instigante para a gente. Vocês acreditam, né, que vão ter o mesmo modelo de carreira profissional que seus pais tiveram? Eu acho que não seria, né? Seria até interessante se vocês tivessem uma conversa com seus pais sobre esse aspecto, sobre esse assunto, né? Como é que eles começaram a trabalhar, o que é que eles utilizavam na época dos seus ambientes de trabalho. Por exemplo, há muitos anos atrás, o profissional, para poder iniciar no mercado de trabalho, necessariamente ele tinha que trabalhar usando a máquina de datilografia. Tinha que fazer um curso de datilografia. Senão, ele não conseguia alcançar um posto de trabalho que tivesse uma remuneração um pouco melhor. O que é que nós encontramos hoje? A máquina de datilografia substituída, por exemplo, pelo uso de um computador, não é verdade? Então, esse profissional que naquela época precisava desse recurso, hoje já existe uma ferramenta, um equipamento que não só auxilia ele com os processos da datilografia, da edição, né, da inserção de dados,
como também oferece outros recursos adicionais, até para que ele possa melhorar a sua conexão. Perfeito? Então, com a mais absoluta certeza, o que a gente identifica é que, sim, essas carreiras não serão as mesmas que os nossos pais, né, tiveram há um tempo atrás. Então, ó, como eu disse a vocês, a gente vai só falar rapidamente sobre uma análise em cima de duas lógicas. Uma lógica que a gente chama de uma lógica industrial, que ela foi formatada, ela foi criada dentro de uma realidade social, política, econômica para a época, e hoje uma discussão em cima do chamada lógica digital. Feito? Então vamos ver como é que surgiu. Para isso, colocando aí no gráfico a evolução dessas diferentes épocas, a gente tinha a primeira trabalhada em cima da Revolução Agrícola, que sempre foi muito forte, o homem durante séculos, né, por que não dizer o primeiro milênio até metade do primeiro milênio, ele vem atuando fortemente na questão agrícola. Só que essa questão agrícola, aos poucos, foi dando espaço para uma mudança nas novas regras de gestão, as novas regras no que diz respeito a consumo, né, a própria economia, e aí começando então a inovar e a trazer novas ferramentas e inovações para a chegada, né, a introdução da chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial veio, trouxe grandes mudanças fortemente e que abalaram, né, inclusive, o próprio mercado de trabalho. E, claro, ela vem tendo algumas mudanças e hoje a gente já começa a despontar e a viver mais em cima do chamado ambiente da Revolução Digital, que é essa que nós vivenciamos e é essa que vocês, desde cedo, já convivem com ela, tá? É o uso do celular, é o uso dos computadores, o uso das redes sociais, da internet e tudo mais. Mas tem muito mais coisa que com certeza vai se apresentar aí no espaço de tempo que a gente pensa que é muito distante, mas na verdade não é, tá? Essa lógica industrial, ela trabalha de uma certa forma, mostrando aí um pouco a vocês o que é que existia, né, antigamente. Aí está um ambiente de fábrica, onde você tinha um conjunto de pessoas enorme para produzir algumas peças. O que é que a gente hoje observa dentro dessa outra lógica, que é a lógica digital? É, na verdade, um espaço grande, onde ao invés de eu encontrar pessoas que desenvolvem atividades repetitivas, que desenvolvem atividades eminentemente manuais e fáceis de serem automatizadas, a gente tem, né, a presença aí dos robôs. E a gente não precisa ir para muito longe para entender como é que isso funciona. Nós temos aqui no estado de Pernambuco a maior empresa de montadora de automóveis, a Fiat, que fica no município de Goiânia, que é praticamente boa parte dos seus processos de produção são automatizados, utilizando a robótica como forma de produção dos seus diferentes veículos, que não só são produzidos para atender o mercado interno, mas também para atender o mercado externo. Então, a visão que a gente tem aí desse slide mostra muito bem essa primeira lógica, que é a chamada lógica industrial, tá bom? Vamos lá. O que é que a gente traz como um elemento adicional para esse outro caso? Vejam que o ambiente de ensino, o ambiente escolar, de uma certa maneira, ele ainda guarda uma certa similaridade com o que a gente tem hoje. Os alunos sentados em fileiras, tá certo? O professor sentado ou colocando-se à frente dos alunos para lecionar. Veja, uma situação que quebra um pouco esse paradigma é o fato de eu estar aqui conversando com vocês, tá certo? Uma outra experiência que vocês tiveram, que muitos alunos no mundo todo também passaram a ter, a partir da pandemia, foram as aulas remotas. Ou seja, quebrou-se um pouco daquela relação que existia apenas de que você tinha o espaço da sala de aula para dar aula e aquele era o único ambiente. Acabou. A gente hoje tem
diferentes espaços sendo utilizados de maneira remota. E aí isso vem também mostrar a importância da tecnologia e, claro, a importância do profissional para poder estar adaptado, né, capacitado para exercer essa função de forma muito exemplar, de uma maneira muito boa, de uma maneira muito coerente e que vai dar um direcionamento melhor ao nosso aprendizado. Feito? Vejam, essa lógica industrial, ela trabalha em cima do que a gente chama de um pensamento linear, né? Aquelas pessoas que produzem de uma forma em que a necessidade de produção, ela segue um determinado percurso. Só que este percurso em especial, pode continuar? Ok. Então, esse percurso, na verdade, hoje, dentro da outra lógica que a gente vai discutir, que é a lógica digital, ele não segue essa visão linear. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? O processo de produção ele é repetitivo, ele é segmentado, e o que é para a época era importante, mas que para a gente hoje é algo que não conta tanto. Ele é previsível, não é? Então, eu sabia o que é que no final eu teria que produzir, né, daquela forma, daquela maneira. Hoje, no ambiente digital, a gente já enxerga algo diferente. Perfeito? Então, o que é que a gente encontra hoje na chamada lógica digital? O pensamento não é linear, né? Eu não posso pensar apenas num formato, apenas de uma maneira específica. Eu tenho que dar uma dimensão mais ampliada naquilo que eu faço. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na maioria das vezes, nós estamos produzindo algo que tem que pensar na questão do nosso cliente, como ele pensa, entender as suas particularidades, para que a gente possa, em muitos momentos, produzir algo que seja mais personalizado possível, tendo em vista o volume de produtos e serviços que hoje são produzidos no mundo todo. Quanto mais a gente chegar na realidade, do consumidor, na realidade daquela pessoa que está consumindo o produto ou serviço de uma maneira personalizada, melhor, né? Uma outra característica desse ambiente é que essa lógica ela traz para a gente o que a gente chama de um ambiente multidisciplinar, que não é multitarefa. O multidisciplinar eu tenho conhecimento de diferentes conteúdos e isso me dá a possibilidade de produzir um produto ou serviço que tenha uma visão mais plural, tenha uma visão mais ampliada do que aquela que era produzida anteriormente no ambiente da Revolução Industrial. E, claro, a gente não pode deixar de considerar o fato de que hoje esta lógica traz um profissional que está conectado, né? O profissional conectado é aquele que tem a capacidade, o conhecimento da utilização de diferentes mídias. Esse profissional ele está sempre buscando se relacionar não só, claro, no ambiente físico, no ambiente pessoal, mas também no ambiente virtual, postando, discutindo, interagindo com diferentes pessoas em cima de questões que lhes são do interesse, ok? E, claro, também entender que esse processo, essa lógica digital, ela trabalha em cima de uma produção muito imprevisível. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo mostrar que tem determinados momentos em que o próprio processo de produção estabelecido anteriormente em cima de um determinado modelo, ele pode variar, ele pode mudar de acordo com algumas tendências, de algumas necessidades que o mercado possa estar demandando. Então, é sim imprevisível, mas não significa dizer que seja impossível de ser implementado. Legal? Vamos lá, continuando aqui. Isso aqui é um pouquinho, mostrando um pouquinho dessa lógica exponencial, não é? A relação do tempo com a escala. O que a gente tem aí são uma mudança, né? Um processo de disrupção entre o processo de produção linear para o que a gente entende hoje como ele sendo exponencial.
Bom, essa frase eu acho que ela é muito interessante para que a gente possa entender tudo o que a gente vem passando ao longo do tempo. Então a gente não estamos vivendo uma era de mudança, né? Na verdade, o que nós estamos é vivendo uma mudança de era. E essa mudança de era, com certeza, dentro dela, muitas coisas têm ocorrido no espaço de tempo cada vez maior. A dinâmica das mudanças, vocês vão ver aí um gráfico que vai mostrar a evolução da própria mudança de determinados equipamentos, de determinados produtos que existiam anteriormente. Está aí um pouquinho da aceleração da tecnologia. Esse gráfico mostra na sua base aí os diferentes anos, de 1400, 1450, até uma previsão para 2050, o que é que a gente já vivenciou, já passou e o que é que a gente vai vivenciar. Só para vocês terem uma ideia, a partir de 1950, a gente já tem um gráfico extremamente acentuado, mostrando que essa evolução, que esse crescimento nessa lógica digital, ela é bastante acentuada e a tendência é crescer cada vez mais, certo? Bom, uma frase aí do Tiago Matos, que ele diz aí que a naturalidade de hoje não é o absurdo do amanhã, tá? Muitas coisas que a gente também pode usar essa mesma raciocínio, essa mesma frase no passado, pode usar hoje, claro, amanhã ela também poderá ser bem útil. A lei de Moore, né? Moore aí é um empresário norte-americano, que ele diz o seguinte, que a capacidade de um processador ele dobra, né, a cada período de espaço de tempo de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, ó, essa mudança ela é significativa. Eu me lembro muito bem que na década de 80, quando eu comecei praticamente a usar microcomputadores, que antes eu só utilizava equipamentos de grande porte, a gente tinha computadores que eram adquiridos na empresa e esses equipamentos eles tinham prazo de utilização, de duração, eram ainda equipamentos extremamente novos para o mercado, em torno de 1 ano e meio, 2 anos e tudo mais. O que a gente observa hoje, pela própria evolução da tecnologia, é que esse espaço de tempo tem reduzido bastante. Não precisa ir muito longe, todos nós, né, a grande maioria das pessoas hoje em dia dispõe de um smartphone, né, do seu celular. E esse celular, se vocês pararem para observar, daqui a 6, 7 meses eles já estão quase, eu não diria tão obsoletos, mas já estão com menos recursos do que aqueles que estão sendo lançados no mercado. Isso faz com que haja aí, não é, uma verdadeira correria de muitas pessoas para procurar buscar essa nova tecnologia que está se apresentando no mercado. Fruto, efeito da questão tecnológica, tá? Bom, até aí tudo bem, né? Mas a gente precisa perguntar o seguinte, de tudo isso, né, que a gente colocou aqui agora para vocês, mas o que é que isso muda na minha vida? A gente precisa dar o nosso chamado freio de arrumação agora para entender em que momento esse volume, né, de informações e de coisas que tem acontecido vai estar diretamente influenciando na minha vida pessoal e na minha vida profissional, perfeito? Então, ó, o fim, né, do emprego como conhecemos, é isso que em muitos casos pode vir a ocorrer. Algumas funções, algumas atividades que vinham sendo executadas por pessoas, por seres humanos, muito provavelmente elas começarão sim a dar lugar, a dar espaço a um processo de automação. Então, existe aí um material, um documento muito interessante falando a respeito do futuro dos profissionais, dos empregos, né, e como a mudança dessa atividade ela vai existir a partir da presença dos computadores, da automação. Isso foi produzido em setembro de 2013, tá? Aí, ó, susceptibilidade dos empregos e automação. Se vocês pararem para observar, vão ver que nessa análise, dessa pesquisa, foram feitos
foram analisados 702 empregos, perfeito? Desses 702, 47% dos empregos estão em risco. Praticamente quase que metade desses empregos, que a gente vai listar aí alguns deles, para que vocês possam ter ideia. Então, a possibilidade de automação, não é, possui relação negativa entre salário e nível de educação. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí, vocês vão identificar, por exemplo, agentes de seguro, né, técnicos de matemática, costureiros, um profissional que atua na área de pesquisa, operador de telemarketing. O que está em vermelhinho aí, pessoal, são algumas das atividades que já vêm sendo, de uma certa forma, substituídas pelo uso da automação. Perfeito? Então, essa planilha, né, essa lista dos itens dos trabalhadores que foram pesquisados, eles mostram aí aqueles que têm tido um grau acentuado de automação. E se vocês observarem, por exemplo, terapeuta recreacional, diretores de gerenciamento de emergências, né, audiologistas, essas profissões que se apresentam aí em azul, por exemplo, são profissões que começam a despontar no mercado de trabalho, mas que, de uma certa forma, tem muito a ver com a nossa realidade, com a nossa dinâmica atual. E o que eu estou falando no que diz respeito à sociedade, né? Às mudanças de comportamento de uma maneira geral. Então, falar aí de terapeuta recreacional para algumas pessoas pode ser que seja um tema praticamente desconhecido, né? Mas são aquelas pessoas que vão estar trabalhando de uma forma diferente, usando uma metodologia diferente para poder promover tratamentos bem direcionados a um grupo de pessoas, a uma pessoa em especial, perfeito? Diretores de gerenciamento de emergência. Até agora, a gente ouve muito falar do diretor de marketing, do diretor executivo de uma empresa que atua na área de finanças, mas como é que eu vou entender, né, a figura de um profissional que vai desenvolver uma atividade voltada para gerenciamento de emergência? Claro, né, as empresas, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas vivem constantemente em processos de conflito, o que é perfeitamente normal, tendo em vista que você tem pessoas que estão ali dentro da empresa. Então, os conflitos são conflitos das mais diferentes naturezas, e eles vão existir. Eu preciso ter um profissional que tenha a habilidade, a capacidade de poder trabalhar, né, nesse momento para administrar essas emergências, quer seja no que diz respeito à questão de relacionamento interpessoal, quer seja a respeito de problemas, por exemplo, de ordem financeira, problemas de ordem de recurso material, de recurso tecnológico. Então é um profissional que tem uma visão sistêmica da organização. Ele não vai apenas executar uma atividade específica, daí pela qual nós falamos, né, há pouco tempo atrás sobre essa lógica digital, onde os profissionais eles têm cada vez mais uma visão multitarefas. Tá? E, claro, a gente está falando aqui do audiologista porque nós vivemos em um mundo onde o som, o barulho, né, o ruído, ele tem trazido problemas de forma generalizada para muitas pessoas. Eu costumo muito falar com os meus alunos, né, falar com os meus filhos também, alertando a eles a importância do uso dos microfones, né, de ouvido, para que haja um certo equilíbrio no volume, para que não traga problemas auditivos no futuro. Isso tem se apresentado nos consultórios dos otorrinos, laringologistas, né, o pessoal que trabalha muito com isso, identificando problemas de diversas ordens, tá certo? Nesse aspecto. Então, esse também é um profissional aí que está em ascensão no processo. Bom,
Essa frase eu acho muito interessante, né? O Murilo Gun é um jovem que eu admiro muito, extremamente simples, mas de um grau de inteligência e de perspicácia muito grande. E ele diz aí, ó, que se você trabalha como robô, você pode ser substituído por ele. É um alerta, né, que ele faz, mostrando a gente da importância que nós precisamos desenvolver novas funções, né, novas habilidades, desenvolver novas competências em relação às nossas formações. Então, ampliar o nosso leque de conhecimento é sempre muito importante para que a gente não esteja desenvolvendo atividades que sejam repetitivas, que se a mais absoluta certeza, ela poderá vir a ser substituída por um robô, né? Vejam lá, esse dado é um dado, claro, que não corresponde mais a uma realidade de hoje, porque a data que se apresenta aí é 2020, mas com certeza um percentual disso aí já ultrapassou os 33%. Então, as habilidades mais demandadas para a maioria das ocupações devem mudar. Isso não é tão difícil da gente entender e vocês devem receber essas informações em sala de aula pelos colegas professores, falando a respeito da importância, não é, de você trabalhar melhor as suas habilidades. Por que isso? Porque no processo seletivo, não mais as empresas, as organizações estão, na verdade, requerendo pessoas com habilidades adicionais. Aquelas que já se espera que o profissional tenha, de uma certa forma, essas não vão ser mais levantadas, porque parte do pressuposto que você já tenha. Por exemplo, eu não vou mais estar questionando se você sabe utilizar o computador, um editor de texto, uma planilha, acesso à internet, porque eu estou partindo do pressuposto que se você está naquele processo seletivo é porque você já sabe disso. Eu quero saber o que é que você sabe a mais do que isso, né? Quais são as suas habilidades adicionais? Então isso sim vai fazer com que haja, sem a menor sombra de dúvida, um olhar diferenciado para aquele profissional que desenvolve essas habilidades. Perfeito? E aí, só para a gente ter uma ideia, né, de algumas mudanças que ocorreram, que já vem impactando no processo, o que é que impactou, né? Desde o início e passando aí 2015, 2017, 2018, 2020, vocês têm aí o futuro, né, de trabalho com diferentes atividades sendo requeridas, sendo apresentadas por parte do mercado, esse mercado que é um exigente. Não só o mercado internacional, a gente costuma ver isso lá fora, mas hoje em dia aqui o nosso mercado interno também está tendo essa preocupação, perfeito? Então, perspectiva de futuro das profissões, 10 competências, né, que a gente espera identificar para os profissionais. Então aí, 10 habilidades do futuro. A primeira é resolução de problemas complexos. Está aí o cubinho, que é um exemplo muito bem colocado, tá certo? Mas que precisamos sim de pessoas, de profissionais que possam estar cada vez mais sendo questionados ou sendo desafiados para a resolução de problemas. E não são problemas fáceis, tá? Primeiro. O segundo, né? Pensamento crítico. A gente só pode ter pensamento crítico, pessoal, se nós temos a habilidade de interpretar. E aí vem a leitura, né? Vem o conhecimento diferenciado sobre assuntos que a gente possa buscar e pesquisar, para que a gente possa ter elementos para criticar, tá? O terceiro elemento que a gente traz aí diz respeito à criatividade. E aí nós, enquanto brasileiros, somos extremamente criativos, somos reconhecidos mundialmente por isso, mas precisamos ter um domínio maior e precisamos ter uma competência melhor em saber trabalhar a criatividade, estudar mais sobre criatividade. O quarto elemento diz respeito à liderança e gestão de pessoas, que é algo que indispensável, não é dispensável, é algo indispensável à nossa realidade de hoje.
nós trabalhamos com pessoas, então precisamos ter essa habilidade de desenvolver essa gestão. O quinto elemento, trabalhar em equipe, e é algo que com certeza todos os colegas professores já vêm desenvolvendo isso em sala de aula e que, claro, isso faz com que a gente tenha cada vez mais melhores habilidades, inclusive na gestão de pessoas, porque a gente vai estar exercitando isso no trabalho em equipe, tá? Outra habilidade que a gente observa é a questão da inteligência emocional. Se fala muito em diferentes tipos de inteligência, mas quanto mais a gente puder entender o outro, né, saber trabalhar com o nosso emocional, saber entender o emocional, também é um grande diferencial para o ambiente de trabalho. Julgamento e tomada de decisões, tá? Necessariamente é algo que as empresas estão requerendo para que as pessoas não só saibam interpretar, não só saibam ter as suas emoções avaliadas e trabalhadas, mas principalmente tome decisões, tá? Uma oitava avaliação, orientação a serviços, não é? O sistema econômico trabalha com os 3 ambientes, né? O ambiente do sistema primário, que é a agricultura, né? A pecuária, o sistema secundário que trabalha com a questão da indústria, mas o setor terciário é o que mais se desenvolve no mundo todo. Então, ter o seu trabalho desenvolvido, né, orientado para o segmento de serviços, tá certo? O nono, ele fala a respeito de algo que é importante e necessário para que todas as pessoas entendam a necessidade da negociação. A negociação não é o momento em que alguém abre mão de algo, é o momento em que a gente negocia e que os dois lados ganham no processo. Negociar significa o ganha-ganha, né? Mas tudo hoje em dia tem que ser negociado, tá? E fechando o décimo elemento, que é a flexibilidade cognitiva, ou seja, nós não podemos mais continuar numa ilha dentro das organizações imaginando que o nosso conhecimento, o nosso conceito é o que deve predominar, é o que deve prevalecer. Não, a gente precisa ter flexibilidade nas nossas ações, nos nossos conhecimentos. Isso vai fazer um grande diferencial nas nossas relações profissionais. Perfeito? Então, continuando aqui a nossa conversa, a gente tem algumas habilidades do futuro que estão expostas aí para que vocês possam avaliar. Muitas delas, inclusive, em 2015, elas estavam, digamos, no topo da na sua discussão e hoje elas deixam de estar no primeiro lugar e mudaram, tá? Saíram do primeiro e passaram a ser terceiro, quarto e assim sucessivamente. Isso é importante que a gente possa avaliar para que possamos entender que há, sim, uma mudança, uma dinâmica no processo das habilidades e competências necessárias no ambiente profissional. E as relações profissionais do futuro, né? Essas relações, elas trabalham basicamente com essas características, ou seja, uma condição mais estática, ela precisa ser fluida, a profissão é muito mais movida à atividade, a empresa hoje vai ser mais vista como um grupo de trabalho, ao invés da gente possuir cargos, a gente vai estar trabalhando com funções momentâneas, jornadas de 8 horas de trabalho, na verdade, vão ter uma outra forma de ser administrada, o regime de CLT passa a ter uma visão mais diferenciada, tá certo? Então, vamos procurar fechar aqui com... Opa, eu travou aqui. Então, finalizando, pessoal, o que a gente quer é que, na verdade, haja cada vez mais uma inspiração por parte de vocês em relação à busca e à pesquisa em um novo formato de trabalho, que ele não é um formato que está distante da realidade. É um formato extremamente atual, né? E que vai mudar aí o perfil e a maneira de se relacionar, tanto entre as pessoas como também com a tecnologia. Bom,
Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder ter trazido algumas informações aqui para vocês, rapidamente, mas espero que elas tenham sido úteis. Aproveitem para discutir isso com os seus professores em sala de aula. Que é isso, professor. Nós que agradecemos, foi maravilhoso, né? Super atual os temas aqui, a temática, né, que usamos para esse workshop, muito interessante, profissional do futuro. E aí, toma um cafezinho aí, uma aguinha, fica conosco para um segundo momento que teremos com o nosso convidado, né, novamente, a segunda palestra, que é a Empresa Os Novos Tempos. Lembrando aí, vocês alunos da ETEPAC, que tem um desafio aí proposto, viu? Se inscreve lá, acessa o Classroom lá, faz a sua inscrição, participa do desafio, porque tem premiação, viu, gente? Os primeiros colocados aí tem premiação para vocês, fiquem ligados. Eu sou a professora Lindete Pedrosa do curso de administração, muito de vocês já me conhecem, né? A gente está sempre interagindo aí no AVA, né? Na plataforma, na nossa plataforma da escola. Mas fica ligadinho aí, fica conosco, voltamos já já, toma um cafezinho, uma aguinha, voltamos daqui a pouco, não é isso, professor? Correto. Com a Empresa e os Novos Tempos. Se tem alguém ainda que não está inscrito, né? Corre lá rapidinho, se inscreve que ainda dá tempo de ver a última palestra, porque os certificados eles estão saindo pelas palestras, tá certo? Tem um link aí de confirmação que vai ser colocado, disponibilizado no finalzinho de cada palestra aí, você confirma a sua presença aí, garanta o seu certificado. Fica conosco, voltamos daqui a pouquinho. Tchau, tchau.